O último Pessah, no último Yom Kippur, quer dizer, dia. Muita gente querendo ser arrebatado, sem saber, no mínimo, o que significa o arrebatamento. Vamos ver o que nos fala capítulo 6 de Apocalipse, versículo 15 diz: os reis da terra e os grandes, os chefes, os militares, os ricos e os poderosos, e todos escravos e livres, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aí diz: e diziam aos montes, aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. 1 Coríntios 15, 51 diz: eis que aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, quer dizer, morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olho. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja bem que isso aqui é fato e vai acontecer. Mas eu quero aqui comentar que muita gente estão realmente se conduzindo erroneamente. Baseado em falsas profecias, tem muita gente esperando o arrebatamento. Todavia, suas vidas não condiz com aqueles que devem se purificarem de todos os males. Estão baseados na doutrina do falso profeta, aqueles que dizem: quando você aceita Jesus, você já está salvo. Nunca tiveram tão perdidos, porque o nome do Salvador nunca foi nem Deus, nem Jesus, nem Cristo e nem Espírito Santo. Aí já tem uma grande perdição que é ensinada pelo falso profetismo. Mas nós sabemos muito bem que aqueles que vão ser salvos, eles terão que correr, ou seja, recorrer aos ensinamentos do grupo dos 12, que veio de Yahushua HaMashiach, lá em Yahushua Oleim. Então, não existe essa das pessoas serem arrebatadas vivendo em impureza, impureza de vida, impureza de pensamento, impureza de todo o mal que habita no ser humano. Todavia, quando se fala em salvação, eles dizem: não, nós vamos ser arrebatados. Quando eu falo das profecias, dos acontecimentos que estão por vir, estão chegando aos poucos, eles dizem: não passaremos por isso, porque nesse tempo nós já fomos arrebatados. Não entendem um palmo diante do nariz que esse arrebatamento não é para pessoas impuras, não é para pessoas que não guardam mandamentos. Pelo contrário, muitos que têm até guardado o mandamento, mas se tornam impuros porque acreditam numa parte e descreem de outras, levados pelo falso profetismo. Então eu quero dizer para vocês, haverá sim um arrebatamento, mas esse arrebatamento ele tem uma coordenação desde a morte do Salvador Yahushua, antes da morte dele, um Yom antes, quer dizer, um dia antes, ele ensinou aos seus discípulos como proceder para fazer parte desse arrebatamento no último dia. É exatamente quando ele desmanchou a velha aliança e fez uma nova aliança através do Pessah. E as pessoas sequer imaginam que esse Pessah, ele tem um simbolismo, mas ele deve ser praticado à risca. Ele deve ser, de certa forma, procurado as datas, procurado tudo para ser praticado. Nós já temos as datas do Pessah, já temos os círculos de lua, já temos tudo isso. Já podemos oferecer o verdadeiro Pessah, aquele que purifica. Já podemos fazer a verdadeira imersão, que eles chamam de batismo, que não tem nada a ver. Então, veja bem, nenhum que não passar por esse processo vai ter direito a esse arrebatamento no último dia. Por quê? Porque purificação só existe após fazer a festa do Pessah, tomar o Pessah. O Pessah é aquele que purifica nossas vidas para mais um ano. Todo ano nós precisamos tomar o Pessah para purificação do pecado. O texto diz: uma só fé, ou seja, uma só emuná e uma só imersão. Quer dizer, eu devo tomar o Pessah
e eu fui imergido, não precisa mais imergir. Isso é ensinamento verdadeiro. Todo ano nós devemos tomar o Pessah para purificação de pecado, uma vez por ano. Eles mudaram o nome do Pessah para Santa Ceia. Veja bem, santa vem de santo, né? E santo é um elemento canonizado pelo Papa. Não tem nenhum pingo de vigência com os rituais verdadeiros. Então, o Pessah é algo deixado corretamente no dia 10 do primeiro mês do ano lunar. Devemos tomar o Pessah. Agora, como é que eles vão saber aonde está o primeiro ano lunar se ele não conhece o círculo de lua? Se eles seguem o círculo de lua de Gregório? Exatamente. Se eles guardam o sábado de Roma, não conhecem o Shebi Volial, que é o nome correto do mandamento, não sabem aonde Gregório colocou esse sétimo Yaurimiul, porque o profeta Dayanu disse que o homem do pecado cuidaria de mudar o tempo e a lei, e ele fez isso. Todavia, as religiões desapercebidas ensinam exatamente as pessoas a andarem pelo calendário romano. Estão ferrados, tá? Como é que pode uma pessoa dessa receber um arrebatamento? Baseado em quê? Baseado naquilo que diz, não, mas ele não leva em conta o tempo de ignorância. Sim, não leva em conta, eu concordo. Todavia, ele não aceita nada que você leva para ele na ignorância. Você vai ter que se purificar, você vai ter que buscar, como ele diz, buscar em primeiro lugar o reino e o resto vos será acrescentado. Ele disse também que nós temos que nos esforçar para entrar no reino, porque o reino é tomado por esforço, mas as pessoas simplesmente querem a facilidade do Jesus. Tem muita gente aí dizendo, não, eu já aceitei Jesus. Fui falar com uma senhoria sobre essa mensagem, ela diz, você deve pregar isso aí, é porque não são evangélicos ainda, eu já sou evangélica. Eu digo, que pena, né? A senhora já aceitou Jesus, já está salva? Não estou salva não, mas eu ando com Jesus. E depois aí eu larguei esse Jesus porque é falso, tá? Eu fui buscar o verdadeiro Shuan, que é o nome do verdadeiro Salvador, Yahushua HaOmer HaShihai. Estou falando aqui daquilo que é fato, e contra fatos não tem argumento. Então, não existe essa de alguém ser arrebatado daqui sem passar por esses parâmetros. Tá? Meus cunhados dizem que eles vão ser arrebatados antes das catástrofes, antes da destruição do mar e tudo. Eu digo, rapaz, que pena, vocês estão andando no... Eu nem falo mais não, quando falo só gera ira. Eles ficam odiando a gente, nem sequer prestam atenção nos textos que a gente está citando, porque estão determinados a seguir um homem chamado Brena. Ele diz que é o profeta Elias. Eu digo, rapaz, está errado até no nome, porque o nome não é Elias. Ulial é o nome do profeta. Mas o cara pegou o nome de Elias. Não, nosso profeta é o Elias que havia de vir. Então são inúmeras mentiras que estão levando muita gente para a perdição. Mas eu quero dizer para vocês, Yahushua está convocando 144 mil agora no período laodiceano. Muitos deles foram para o pó, porque começou em 1844, quando a mulher voltou do deserto. O período em que o protestantismo de Yahushua foi para os Estados Unidos da América do Norte. Quando voltou de lá, veio corrompido pela maçonaria e agora passou a seguir os deuses de Roma, Deus, Jesus, Cristo, Espírito Santo, todo tipo de parafernália, Deus Horus, né? Deus Constantino, Deus César, o divino César dentro da igreja adventista, o sábado de Roma, que é o Saturno, é o Cronos, exatamente, é tudo quanto é blasfêmia, tudo quanto é imundícia. Mesmo assim, esse povo seguindo essas coisas querem ser salvos, querem receber exatamente o arrebatamento. Olha, eu sinto muito, mas discordo plenamente com quem não estudar, com quem não buscar verdadeiramente os princípios que Yahushua deixou com seus discípulos. Ele disse, se tu me honra, guarda os meus mandamentos. E para começar o primeiro mandamento em Êxodo 20, versículo 3, não terá deuses diante de mim.
E eles colocaram exatamente uma forma de expressão aonde essa palavra é modificada, diz outros deuses, e assim caracteriza como se Ialro também fosse um deus da Grécia, tá? Não, o mandamento é bem claro em dizer: não terá deuses diante de mim. E é exatamente o que eles fazem. Suas religiões são cheias de deuses. É Deus Horus, Deus da oração, né? Na quarta-feira, os adventistas. Aquele Deus ali é um Deus que é um faraó. Ele virava falcão. Tem muita história para a gente estudar e descobrir todas essas emeitiúlias, todas essas verdades, tá? Como aquela do Espírito Santo com a pomba. Essa pomba é lá da macumba, da umbanda, da quimbanda, do candomblé. E ela atua do mesmo jeito que ela atua na macumba, ela atua dentro das igrejas pentecostais, como eles dizem. Cheios do Espírito, tá certo. Eu concordo, vocês estão cheios do Espírito. Espírito é de demônio, tá? Santo deriva de Satanás. E assim consecutivamente. A boca de cada uma dessas pessoas que seguem esse sistema religioso está cheia de blasfêmia. Apocalipse capítulo 13, versículo 5 diz: e blasfemaram. Ou seja, esse é o versículo 6. O 5 diz: e a besta recebeu uma boca. Boca em profecia significa sistema católico. Recebeu em 1929, foi que veio surgir o catolicismo. E a boca é que ela fala arrogância e blasfêmia. Conseguiu tirar o nome verdadeiro de Ialro e colocar os nomes de blasfêmia. O período laodiceano vive essa apostasia. E o povo crê que está tudo bem, está tudo certo, que está todo mundo preparado para uma salvação. Mas, queridos, o Ialro e Miúlio da purificação, como eles dizem, o dia da purificação, o último Pessah, exatamente, vai acontecer no penúltimo Ialro e Miúlio, no penúltimo dia em que nós tomaremos o Pessah, assistido por Yahushua, que vai estar nas alturas, assim como esse resplendor que nós estamos vendo aqui na tela. Ele vai estar lá com sua miríades de querubins, aguardando o momento certo para o arrebatamento. Tomaremos o Pessah no dia 10, na cabeça do primeiro mês do ano lunar. E no outro dia seremos arrebatados ao encontro de Yahushua, exatamente nas nuvens. Nesse Ialro Miúlio já não será mais o sol que estará brilhando para nós, mas sim o resplendor de Yahushua. Apocalipse 15:2 diz que nós estaremos como um mar de vidro. Vidro, vocês sabem que ele reluz, né? O resplendor que estará sobre nós não é mais de um sol, mas sim o resplendor de Ialro que estará sobre nós. E nós estaremos reluzentes. Quando diz lá que nós estaremos ali como um mar de vidro reluzentes. Apocalipse 15, versículo 2. Seremos arrebatados para estar com Yahushua nas alturas. Mas eu quero contar para vocês algo muito especial. Antes de tomarmos o Pessah, ainda receberemos a visita, exatamente, daquele que se chama anjo de luz, que é Satanás. Dessa vez ele estará exatamente de forma bem identificada. Ele não vai aparecer como um bode, ele vai aparecer como o próprio Jesus, exatamente. O bode era lá no deserto e agora ele está preparado para passar exatamente 1000 anos no deserto, nas trevas, na solidão. Mas ele vai exatamente se apresentar como se ele fosse um promotor. E ele vai dizer: olha, Yahushua, tu não pode salvar a esse povo que pecaram, assim como eu e os meus anjos também pecaram. Tu não pode fazer isso. Eu aconselho que tu entregue eles em minhas mãos para que eu os destrua. Ou então tu salva eles e salva nós também. Essa é a proposta de Satanás. Mas Yahushua vai dizer para ele: olha, Satã, de certa forma tu tem razão. Eles pecaram sim.
Mas uma coisa eles fizeram que tu nunca fez. Eles se arrependeram. Eles pediram perdão. E eu os salvarei. Está lá no Tehillim, Tehillim 91, versículo 14. Eles restauraram o meu Shuan, quer dizer, o meu nome, que tu ocultou, para que tirasse a salvação de todos. Mas eles restauraram o meu Shuan. Eles pediram perdão, eu os perdoei. Eu os salvarei. Tá? Tu foi diferente. Tu nunca te arrependesse de nada que tu fez. Tu estava sempre certo. Mas eles não. Se arrependeram, vieram a mim, pediram perdão. Eu os perdoei e os salvarei. Exatamente. E aí a coisa vai pegar para Satanás. Ele vai ficar aqui por 1000 anos. Assim nos fala o profeta Yirmiyahu, Jeremias. Ele nos diz que o sol não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento. O planeta Terra ficará em trevas por 1000 anos. Satanás exatamente vai receber a fórmula pecaminosa que nós temos. No momento em que nós fomos purificados no abrir e fechar de olho, ele perde tudo aquilo que Yahweh nunca tirou dele. Ele vai ficar aqui na forma humana que nós vivemos. Ele será necessitado de tudo que nós necessitamos para viver aqui. Comida, dormida, tá? E nada disso ele vai ter. Porque o planeta ficará em trevas, assim como ele estava antes de Yahweh criar o ser humano e trazer para cá. Assim também Satanás ficará aqui por 1000 anos, necessitando de tudo aquilo que nós necessitamos hoje aqui, e ele não vai ter. Sua comida será exatamente defunto por 1000 anos. Rastejará como a serpente, do jeito que está escrito. Exatamente. Enquanto isso, nós subiremos ao encontro de Yahushua nos ares. Aleluia por isso. Veja bem como não é fácil para aqueles que pensam que vão ser arrebatados. Coitados, ficarão exatamente no solo por 1000 anos servindo de comida para Satã e seus anjos malignos. 144.000 anjos junto com Satanás, comendo aqui carne de defunto por 1000 anos. E se degladiando entre eles, porque nem a morte não pode matar eles, porque a morte agora está presa. Satanás é a morte. Ele ficará preso aqui por 1000 anos. Depois disso, importa que por pouco tempo, depois do julgamento, ele seja, exatamente, vai ser destruído. Queridos, isso aqui é algo que pouca gente entende, mas ninguém pode ser arrebatado sem passar por esse propósito. Ou vai ou fica, só tem duas opções. Ou você se esforça pela sua salvação, ou esquece a salvação. Mas salvação só há em um nome, em um Shuan, Yahushua Mehushai. E ele nos dá vida, quer dizer, Rai. Rai é vida, vida com abundância. Está chegando o Yirmiyahu, em que ele estará conosco. Exatamente, apesar de Satanás ter feito com que o Papa Gregório acrescentasse 32, 33 anos, né, para enganar a todos. Hoje as pessoas nem acreditam que Yahushua vai voltar. Mas nós estamos há 9 anos, com esse resto de ano que nós estamos dentro, para ver o nosso Salvador vindo aqui para nos resgatar, para nos arrebatar desse mundo de erro, pecado e morte. Pois essa é uma promessa sua e ele não falha. Yahushua está voltando. Prepara-te, ele vem, ele não demora.